Muito bom dia. Nessa segunda-feira, o programa Mais Saúde vai pegar pesado. Hoje eu vou estar falando sobre alguns alimentos que outro dia me perguntaram. Na sua opinião, Gisela, quais são os piores alimentos? Que na verdade não são alimentos, são produtos alimentícios. Então hoje você já vai começar a segunda-feira fazendo faxina na sua despensa. Mas deixa eu dar uma boa tarde também para você que está assistindo o programa Mais Saúde às sextas-feiras, que na nossa reprise, né, às 13 horas, mas nós também temos, assim, os nossos telespectadores da madrugada, o pessoal que também assiste via internet. Então, muito boa noite para você que nos acompanha. Bom, como eu estava dizendo, me perguntaram outro dia assim, na sua opinião, quais são os piores alimentos? Olha, o programa é relativamente curto, então eu só vou falar de 5. Mas, gente, esses são, para mim, os que eu colocaria como os piores e eu vou explicar por quê. E a boa notícia, eu vou dar uma dica de substituição. Primeiro produto alimentício que é realmente um veneno: biscoito recheado. Então, gente, é o seguinte, o biscoito recheado, se você tiver que hoje fazer uma opção para o seu filho, tira da sua vida, por várias razões. Primeira delas, quando você olha um pacote de biscoito, você vai lá nas informações nutricionais. O que está escrito? Uma porção de 30 gramas. Aí, dependendo do biscoito e da marca, pode ser um biscoito e meio, no máximo 2. Então, aquelas informações nutricionais são apenas para, no máximo, 2 unidades. Agora, para pensar comigo, que criança, ou que adulto, mas que criança que come apenas 2 biscoitos recheados do pacote? Então, esse é o primeiro grande problema. A gente não fica só com aquelas 2 peças e você veja que as informações nutricionais estão colocando para um adulto que come em torno de 2.000 calorias por dia. Então você veja que já está uma coisa aqui complicada. Você está dando um produto alimentício para uma criança que não precisa desse valor energético, tá? Dependendo, menos da metade, e você tem o quê? Você tem todos aqueles aditivos alimentares que são realmente veneno. Gente, se tem uma coisa hoje que nós deveríamos combater, são os aditivos alimentares. No livro Alimente Bem Suas Emoções, vocês vão ver que no capítulo que eu dediquei aos aditivos alimentares, e eu coloquei isso porque eles têm uma repercussão negativa na nossa saúde cerebral. O que nós comemos interfere no nosso cérebro, na bioquímica do nosso cérebro. Aí depois a gente não entende porque que aquela coitadinha daquela criança comeu aquele biscoitinho e não para quieto. Ou então leva aquele biscoitinho de lanche na escola e daqui a pouco tá lá ouvindo o professor, aí passa a borboleta, ele vai e voa junto com a borboleta. Gente, é um grande problema. Nós temos hoje vários aditivos alimentares e vocês vão ver daqui a pouquinho um slide surpreendente que eu selecionei para vocês. Mas basicamente, dos aditivos alimentares, né, o que nós temos? Eu coloquei num quadro preto, que é justamente para você ter assim realmente essa sensação de coisa nefasta. E vocês vão ver, baseados inclusive num refrigerante muito conhecido nosso, que a quantidade de um determinante corante nos Estados Unidos é totalmente diferente da permitida no Brasil. A mesma marca, o mesmo refrigerante. Então, gente, o que acontece? Nós temos, além de tudo nesse biscoito, além de um monte de aditivos alimentares, você tem um tipo de gordura, que é uma gordura que faz um mal danado à saúde, chama-se a gordura trans. O problema dessa gordura trans é que, além dela elevar o mau colesterol, ela ainda abaixa o bom colesterol.
entende? Então, realmente é um tormento. Aí, o que que nós temos? Nós temos, dentro desses biscoitos, lógico que vai ter trigo, né? E nós temos aqui no Brasil, depois eu vou falar a respeito do quinto alimento que, né, é um produto alimentício que eu também coloco como o quinto da lista, aonde você vê que o trigo no Brasil, ele é fortalecido com sulfato ferroso, tá? Que é o ferro e ácido fólico. Acontece que essa forma de sulfato ferroso, ela traz uma consequência negativa nas bactérias dos nossos intestinos. O que que acontece? Você favorece que a parede do intestino, em vez de estar lisinha, né, fechadinha e bonitinha, ela simplesmente começa a ter pequenos buraquinhos, da onde depois a própria proteína desse trigo, que a gente não consegue digerir, ela atravessa essa parede do intestino, cai na corrente sanguínea e esse filamento proteico, ele é igualzinho ao filamento proteico da nossa tireoide. Aí depois a gente pensa, né, quanto problema de tireoide, hoje está todo mundo com problema. Então, gente, vamos colocar aqui como biscoito recheado, o vilão número 1. Aí tá, então o que que eu faço para substituir? Ou você faz em casa biscoitinhos, tá? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que resgatar, todo mundo assim da minha geração. Lembra que quando chovia, a mãe da gente fazia o quê? Bolinho de chuva. Mas bolinho de chuva era só para dia de chuva. Então a gente não comia todo dia, era assim, excepcionalmente, e era gostoso, né? E estava todo mundo junto na cozinha fazendo. Então você podia também começar a resgatar esse hábito de fazer os biscoitos em casa e fazer com ingredientes do bem. Porém, nada melhor do que uma fruta. Gente, a criança, ela se espelha nos pais. Então, se você não come fruta, como é que você quer que seu filho coma? Então, o que eu costumo dizer lá no consultório, principalmente para as gestantes que me procuram, que aí eu já começo a fazer um trabalho, né, intrauterino nos bebês, né? E aí o que que eu digo? Conforme você tiver o seu filho crescendo, primeira coisa, quando ele começar a andar, você deixa uma fruteira na altura que a criança tenha acesso e deixa ali com frutinhas, sempre em ordem, para a criança ter a liberdade de chegar, pegar e comer. Aí chega o pessoal e fala assim, ai doutora, porque lá em casa fruta estraga. Eu digo, claro, estraga, porque você não come. Então, gente, vamos fazer compras em menores quantidades, tá? Para ter variedade. E aí, nós que estamos falando para esse Brasil afora, vamos lembrar da nossa regionalidade. Existem dois fatores importantes, a regionalidade e a sazonalidade. Então, vamos comer aquilo que está mais próximo de nós, né? E que é da época. Primeiro que, se você faz isso, você está consumindo um alimento muito melhor nutricionalmente falando e, em segundo aspecto muito importante, caso ele tenha agrotóxico, ele vai ter muito menos por ser da época, tá? Então, número 1, biscoito recheado. Número 2, refrigerante. Gente, refrigerante é uma coisa muito complicada. Em primeiro lugar, se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, ele já trazia pronta, pendurada na árvore. Imagina então algo que é trabalhado numa indústria, que aquilo não existe, gente. Aquilo é água com um monte de corante, de conservante, de aditivo alimentar, que faz o quê? Tem uma série de estudos científicos mostrando poder cancerígeno, déficit de atenção, hiperatividade. Hoje as nossas crianças estão tomando Ritalina. Eu fiz aqui um programa mostrando que simplesmente foi capa do jornal Estado de São Paulo, dizendo que tinha aumentado 775% o consumo de Ritalina para criança nos últimos 10 anos no Brasil. Por quê? Muito aditivo alimentar, gente. Esses corantes, eles são excitatórios. Aquele tal de glutamato monossódico que tem em tudo que é produto industrializado, glutamato, nós temos canais de glutamato no cérebro que são
excitatórios. Então, eles têm que ser preenchidos, mas à base de comida, gente. Porque a comida, o que ela vai fazer? É aos poucos que esses aminoácidos vão sendo digeridos e vão ocupando os receptores cerebrais. Agora você come produto industrializado no café da manhã, no lanchinho da manhã, no almoço, no jantar, na ceia, haja saúde cerebral. Mas uma das coisas que tem no refrigerante que é muito complicado é que, por exemplo, eu peguei um slide da legislação que, assim, no mundo inteiro, que determina o tanto de um tal de um corante caramelo, que tem um nome aí todo diferente, complicado, que está aí na telinha para vocês, nesse slide, mostrando o quê? Mostrando o quanto que é permitido em cada um desses locais esse corante amarelo, que é o caramelo, né? Que é típico no refrigerante tipo cola, né? Então, olha só, nós temos aqui no Brasil, eu devia até ter colocado esse slide em ordem decrescente, mas eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então eu pus realmente que o primeiro deles é o Brasil, que é o campeão desse corante que tem numa latinha, né? Tem essa quantidade, 267 microgramas, né? E repare que nos Estados Unidos, da onde veio esse abençoado desse refrigerante, na Califórnia, que é o país que tem mais, que é o estado americano que tem aquela maior preocupação em saúde, onde a gente encontra, onde eu faço os meus cursos de nutrição funcional lá no Instituto de Medicina Funcional, é sempre na costa da Califórnia. A Califórnia ela é conhecida por ser um estado muito preocupado com saúde. Quanto que é, gente? 4. Nós temos que começar a nos rebelar, sabe? E não começar a aceitar tudo que mandam para a gente. Quanto agrotóxico, nós já falamos disso, eu citei isso no programa Mais Saúde da Rádio América, que eu faço diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário do meio-dia a 13h, horário de Brasília, que aquilo que é proibido lá fora, o que eles fazem? Eles mandam para o Brasil, porque aqui a legislação é muito mais lenta para ficar reduzindo ou limitando o seu acesso. Então, gente, não vamos ficar aceitando qualquer coisa para nós e muito menos para os nossos filhos. Bom, mas nós vamos para um breve intervalo. Queria convidar a todos, lembrando que o Dr. Roque Savioli tem um livro novo, né, Segredos de um Consultório. E convido a todos de estarem comprando aqui pela comunidade Canção Nova, nas lojas da Canção Nova, nas livrarias, nas casas de missão. Então, vamos prestigiar aqui a comunidade Canção Nova, fazendo a diferença, fazendo o nosso algo a mais e adquirindo os nossos produtos todos aqui, através do Departamento da Vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com os outros 3 pseudo-alimentos que, na minha opinião, não deveríamos consumir.